Aleluia. João 14, versículo 2. Jesus deixou uma promessa de um lugar. Eu venho orando e meditando sobre essa palavra, lugar, estação, tempo, modo. E Jesus, ele disse assim: na casa de meu pai há muitos aposentos ou morada. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. Glória a Deus. Eu meditando nessa passagem, há um lugar, há um tempo, há uma estação para tudo. Diga a pessoa que está ao seu lado: há um lugar, há um tempo, há uma estação para tudo. Essas palavras têm perseguido a minha mente e coração de uns dias desses para cá. E eu entendo, amados, que Deus tem um lugar para tudo. Deus tem um lugar para você. Amém? E uma coisa interessante é que quando Jesus falou aqui, ele falou de ir preparar um lugar, referente às coisas espirituais, mas tem tudo a ver, amados, com ser guiado pelo Espírito e enxergando o lugar que Jesus foi preparar para estarmos. Dr. Mike Murdock, ele diz numa das suas pregações que Deus é geográfico. Existem coisas que nós precisamos acertar a geografia de Deus para estarmos no lugar certo. Uma certa vez, ouvindo um dos ministros nas conferências, e ele começou a falar sobre, lá nos Estados Unidos, eles tinham uma época que eles caçam patos, e ele disse que para acertar um pato voando, você não atira no pato, você atira em um lugar. Eu nunca esqueci aquilo. Você não atira exatamente no pato, você atira em um lugar. Os velhos atiradores, eles têm uma noção no momento em que o pato vai passar no lugar do tiro. Você está entendendo? E Deus começou a trazer isso no meu coração. E entendemos que quando algo não está no seu lugar, pode acontecer uma tragédia. Lugar é muito importante para se identificar e para se estar. Estação é muito importante, amados, entendermos. Jesus fala aqui de um lugar eterno, mas também existe aqui, podemos ver, um lugar terreno. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, a palavra, se você for ler do 12, nós vamos ler sobre o corpo e sobre cada membro no corpo realizando uma determinada coisa. E no versículo 18, a palavra diz que, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade, segundo o que Ele quis. Tem uma tradução que diz. Então Deus designou cada membro no corpo como Ele quis. Amém? Então você está no lugar que você está no corpo de Cristo, porque Deus quis assim. Você é importante lá. E você vai funcionar exatamente nesse lugar. Deus quis que fosse assim, Deus te colocou lá. E é importante você entender isso, que é nesse lugar que você vai desempenhar o papel que Deus quer que você desempenhe. Amém? Uma coisa é importante entender, amados, que ninguém nasceu para não fazer nada. Você pode até não estar fazendo porque você não quer. Não é porque você não foi chamado. Todos nós, quando nascemos de novo, temos uma função
a desempenhar um serviço no corpo de Cristo. Efésios 4, 11 por diante fala sobre isso. Mas às vezes nós não queremos fazer. Mas isso não quer dizer que Deus não te chamou. Deus te chamou. Você tem um chamado, você tem um lugar, você tem um serviço. Isso é indiscutível. E a palavra deixa isso bem claro quando Paulo escreve dizendo que de fato, de verdade, Deus expôs cada um. Diga ao irmão que está ao seu lado, cada um. É eu e tu. Amém? Cada um dos membros no corpo, segundo sua vontade. Então é interessante que Deus quis que você estivesse onde você está. É importante entender isso, que Deus quis que você estivesse lá, e foi Deus que colocou você lá. E é bom, é importante você honrar o lugar que Deus te colocou para desempenhar o que Deus quer que você faça. Provérbios 27, 8, a palavra diz, tem um provérbios aqui, maravilhoso esse provérbio. Ele diz, como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do seu lar. Tem uma tradução que diz do seu lugar. Então você percebe que se uma ave ela está longe, voando longe do ninho, ela vai ficar sem proteção. Ela vai ficar exposta aos ataques dos predadores. Ela vai ficar vulnerável a muita coisa. E a palavra diz, amados, compara essa ave longe do ninho a um homem que vagueia longe do lugar. Então o lugar é muito importante e determinante na vida da pessoa. E quando eu li esse texto, eu lembrei do que Dr. Mike Murdock ele fala, que Deus é estratégico, que Deus tem um lugar para cada um de nós, e que Ele espera que cada um de nós esteja dentro daquilo que fomos chamados. E uma coisa interessante no corpo, amados, é que muitas vezes nós achamos legal o que os outros fazem, e a gente quer fazer o que os outros fazem. E você precisa entender para que você nasceu, qual o seu lugar, no que você é bom, o que você faz que traz resultados. Quando Paulo fala sobre isso, ele fala ele começa a dizer, se a mão começa a dizer ao outro membro, começa a dizer ao pé, não, eu sou mão, queria ser pé. Como eu sou mão, não vou fazer nada, porque eu queria ser pé. Muitas vezes, amados, nós nos deslocamos do nosso lugar, porque nós queríamos ser o que o outro é. E se você tentar se encaixar no lugar de outra pessoa, não vai dar certo, porque lá não é o seu lugar. Amém? A unção não vai fluir, porque às vezes você é uma peça redonda e o lugar do outro é uma peça quadrada. E nós como crianças, às vezes tem aquele joguinho, né, que se brinca, e às vezes as crianças elas tentam encaixar uma peça redonda em um espaço quadrado. Não dá certo. Então no corpo de Cristo é da mesma forma. Primeiro precisamos entender que nascemos para alguma coisa realizar. E segundo, nós precisamos entender que o lugar de outro não é o nosso lugar. Amém? E terceiro, precisamos entender que tem um lugar no reino para todos nós. E é importante estar no lugar que Deus quer que estejamos. E Deus tem um lugar para cada um de nós. Em 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 46, Paulo está falando de um lugar espiritual, de um lugar natural. E nós entendemos que a maioria das traduções tem essa palavra aqui, animal, mas essa palavra aqui é natural. O original dela é natural. Mas não é o primeiro espiritual.
senão o natural, depois o espiritual. No contexto você vai ver que essa palavra é natural. Ok, a NVI está mais fiel, né? É porque a nossa tradução ela acaba. Então é natural. Essa tradução aqui está mais perto do original. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Quando Jesus ele fala sobre um lugar, queridos, existe um lugar. Ele está falando de coisas naturais e está falando de coisas espirituais. E meditando sobre essa questão de lugar, estação, tempo, me veio o entendimento, e mais na frente eu quero te mostrar, que coisas espirituais deixam de acontecer ou acontecerão quando eu estou no lugar certo, naturalmente falando. Primeiro, Paulo diz que é o natural, depois o espiritual. Para que o espiritual me alcance, eu preciso naturalmente estar no lugar certo. Porque ele está falando de lugar aqui. Amém? Como eu falei para você, aquele atirador que ele atira no pássaro, ele não atira no pássaro em si, ele atira em um lugar. E quando o pássaro passa lá, ele é acertado. Mas isso requer experiência. Isso requer anos de treino. Então, nós precisamos entender essa questão do lugar natural, aonde nós vamos ser alvejados pela bênção espiritual. Amém? Deus vai te encontrar no lugar. E esse lugar natural é muito importante para que as coisas espirituais aconteçam. Amém? É importante demais. Estou estudando sobre essas coisas e nesses 30 anos de crente, Deus já me moveu para vários lugares. E eu acredito que antes de Jesus voltar, Deus vai me mover para outros. E outros. E outros. Não somente a minha pessoa, mas você também. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, fica pronto para Deus te mover. Aleluias. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 40, no versículo 9, existia um lugar físico necessário ser construído. Existiam coisas naturais necessárias ser colocadas em seu devido lugar, para que algo espiritual viesse sobre o ambiente. Depois você lê em casa, Êxodo do 1 ao 9, mas eu quero que você veja o 9, Êxodo 40, versículo 9. Se você ler de 1 ao 8, você vai ver que Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. Depois desse tabernáculo feito, ele manda colocar coisas em ordem, em lugares diferentes. E por último, veio a unção. Unja com o óleo da unção o tabernáculo. E tudo que nele há, consagre juntamente com tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Percebemos que, quando começamos a ler do versículo 1, muitas coisas precisaram ser colocadas no lugar, coisas naturais foram feitas, preparando para o espiritual. Preparando para a unção. Meditando sobre isso, comecei a ver coisas que, muitas vezes, Deus vai nos procurar em lugares, ou, melhor dizendo, vamos deixar de estar em lugar que Deus queria que estivéssemos, para ser ungido, para derramar a unção. Mas quando Deus chega lá, não estamos, não preparamos o tabernáculo, não colocamos os elementos que Deus colocou nas nossas vidas para que estivesse lá. E às vezes nós esperamos a unção, mas a unção, ela foi estabelecida para um propósito, para consagrar pessoas e coisas. Mas essas pessoas, para ser consagrada, elas precisavam estar no lugar certo.
Essas coisas, para serem consagradas, elas precisavam estar no lugar certo. Quem lembra do episódio de Davi? Se Samuel não fosse um homem guiado pelo Espírito, Davi não seria ungido naquele dia. Porque ele não estava em algo chamado lugar. Primeiro, por causa de pessoas que não o viam como rei. Quero tratar com você nessa noite a importância de um lugar. Mas Samuel, um homem guiado pelo Espírito, sabia que não tinha sido enganado por Deus. E ele insiste: existe mais alguém aqui? E alguém disse que existia um menino. E ele disse: ninguém come, ninguém bebe, até esse menino chegar. E quando Davi entra, ele sabia: esse é o rei. Chegou no lugar certo. E recebeu a unção. Amém? Você está entendendo? Que eu quero compartilhar com vocês. Isso Deus vem compartilhando no meu coração. E existem 3 benefícios, amados, quando nós estamos no lugar certo. 3 benefícios muito grandes na questão do lugar. Deus está fluindo hoje com o som do mestre. Nós temos aprendido sobre as unções e eu louvo a Deus por desfrutar disso. Então, posso até a gente dar uns gritos aqui, uns glória a Deus e aleluia, mas talvez não aconteça. Existe 3 benefícios quando nós estamos no lugar. Existe mais do que isso, mas eu quero compartilhar 3 com vocês nessa noite. Eu quero que essa palavra lugar, tempo e estação saia fervendo no seu coração. E que você considere, amém? Que você fique sensível, que você fique atento. Porque nós estamos entrando, ou já entramos num tempo de movimento das coisas do Senhor. Amém? E eu tenho uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar já com vocês. 2020 será um ano de muito movimento. Peças redondas sendo colocadas nos espaços redondos. Peças quadradas sendo acertadas e colocadas no lugar quadrados. Peças cilíndricas sendo colocadas nos seus lugares. Amém? Glória a Deus. Então fica ligado. Diga a pessoa que está ao seu lado: fica ligado. Deus tem algo grande com você. Deus tem algo poderoso na sua vida, amados. Amém? Entenda o que o Espírito fala à igreja nessa noite. Não olhe para o vaso, olhe para a unção que está fluindo. Porque o vaso sem a unção não vale nada. Amém? Porque quem ensina é a unção. Amém? Eu fico admirado com pessoas que eles correm atrás de vaso. Mas vaso é vaso. João ensinando, ele disse: é a unção que ensina. Se tirar a unção de mim, amados, está perdido. Você normalmente vê, quando eu não estou debaixo da unção, pouco eu falo. Porque quem fala através de mim é a unção que fala. Então agarre isso. Glória a Deus. Primeiro benefício, quando nós estamos no lugar que Deus quer que a gente esteja. Eu estava meditando nisso. E eu percebi que nós vamos perder esse benefício se não estivermos no lugar que Deus quer que a gente esteja. Se você é beneficiado com algo que Deus providencia, que Deus supre na sua vida, porque você está no lugar certo, se você estiver no lugar errado, você vai perder a bênção. Você está entendendo? Primeiro, 3 coisas. Primeiro eu quero compartilhar com vocês de paz. Ageu 2:9 diz o seguinte, abre lá. Ageu 2:9. Uma das coisas que nós desfrutamos quando estamos no lugar certo, aonde Deus quer que estejamos, chama-se paz.
Paz, Paulo ensinou que a paz deve ser o árbitro do nosso coração. Isaías, ele falando, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Tem algo mais importante do que paz, amados? Tem algo mais sublime do que paz? Você deitar e dormir, você acordar e andar por todos os lugares em paz. Eu fico admirado muitas vezes com gente que não tem dinheiro, mas tem paz. E você pergunta, e aí? Ele está tudo bem. Paz. Dormiu a noite toda. Paz. Amém? E paz, amados, é um resultado de estar onde Deus quer que você esteja. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que se você congregar numa igreja errada, não é a igreja que Deus quer que você congregue, você não vai estar em paz? Mas pastor, mas não é a casa de Deus? É. Fala a palavra de Deus, fala. Mas se Deus não quer que você esteja lá, você não vai estar em paz. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é que eu estou dizendo. Não porque me disseram, porque eu vivenciei isso. Ele diz assim, queridos: a glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, que lugar é este? É o lugar que Deus quer que você esteja. É o lugar que Deus tem te chamado. Estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? E neste lugar estabelecerei a paz. Se você estiver neste lugar, no lugar que Deus quer que você esteja, a paz será estabelecida. Amém? Você vai estar em paz, amados. Eu lembro que quando nós chegamos em Zabelê, no ano 2000, nunca estive em Zabelê angustiado, pensando em Campina, morrendo de saudade. Ah, que saudosa lembrança. Não. Porque quando eu cheguei naquele lugar, coloquei os pés, uma paz irradiou o meu coração. Amém? Porque é uma promessa da paz ser estabelecida dentro de nós. Aleluias. E nós precisamos entender, queridos, que a palavra fala sobre a glória da última casa, a glória do último tempo. E eu acredito que nós estamos vivendo. Nós começamos a entrar nessa glória da última casa. Existe algo sobrenatural a ser derramado. E está ligado, amados, à paz. Amém? Lembra de uma coisa, que a glória, ela será derramada em um lugar. E se você estiver lá, você vai ser alcançado. Lembra que o atirador, ele não atira no pato, ele atira em um lugar que o pato vai passar. A glória vai ser derramada em um lugar que vai te alvejar, se você estiver lá. Se você não estiver, você vai ouvir de pessoas dizendo: rapaz, que coisa eu estou vivendo, que coisa gloriosa. Mas eu acredito que nessa noite Deus está nos chamando para estar nesse lugar, para sermos encharcados com a glória. Amém? Primeira coisa, paz. Diga a pessoa que está ao seu lado: paz, meu irmão. Segunda coisa, nós acabamos de ler Êxodo capítulo 40, chama-se poder. Diga poder. Segunda coisa, amados, poder. Palavra, nós não vamos ler todos os versículos, quero que você leia em casa, mas a segunda promessa para o lugar onde Deus vai alcançar a nossa vida, e pela obediência de estar no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus quer, estabelecendo coisas que Deus deseja,
poder. A palavra diz, tem uma tradução que fala poder, em Êxodo 40, versículo 9. Todas as coisas tinham sido colocadas no lugar. Como eu falei no início, o lugar físico é organizado para as coisas espirituais. A gente percebe que cada coisa foi colocada naquele lugar antes da unção vir. Paulo diz que primeiro é o natural, depois o espiritual. E a gente percebe que o poder, que a unção, é associado aonde você está. O poder está associado aonde você está. A unção está associada aonde você está. Diga, irmão, que está ao seu lado, irmão. O lugar onde nós estamos determina muitas coisas. Agora, o que é maravilhoso nisso é que isso aqui é individual. Isso aqui é individual, queridos. Você não pode estabelecer onde fulano, cicrano, beltrano vai estar, não. É você. Como nós começamos a ler 1 Coríntios 12, 28, falando sobre cada membro, Deus coloca em cada lugar como Ele quer, para determinada coisa. Assim no tabernáculo era feito. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo de poder. Um policial, por exemplo, pequenininho, ele carrega consigo todo o poder do Estado. Ele está em um lugar e ele dá uma ordem para uma carreta, com não sei quantas toneladas vem, e ele dá só um sinal e ela para. Ele não é nem doido de passar por cima, amado. Se ele passar por cima, o Estado vai atrás dele. Vai aparecer policiais guerreiros como formiga. E vai buscar aquele cabo onde ele se enfiar. Por quê? Ele está no lugar que ele foi determinado por uma autoridade maior e está lá. E na vida dele tem todo o poder para ele exercitar. Mas se aquele policial de repente faz uma rebelião contra as suas autoridades, e ele decide fazer a coisa do seu modo, ele vai ter, Hinaldo, o apoio do Estado como rebelde? Negativo. Espiritualmente falando, amados, quando eu falo de poder, é da mesma forma. Nós precisamos estar no lugar que Deus determinou para andarmos no poder que Deus tem designado para cada um de nós. Se tentarmos fazer a coisa do nosso jeito, há um grande problema. Vamos sair debaixo da hierarquia de poder que existe. Você está entendendo? Então isso aqui é individual. Cada um precisa estar espiritualmente entendendo. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Olha mais na frente. Êxodo 40, nos versículos 33 ao 35. Diz, finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Você vê que foram coisas naturais. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Por quê? Porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Deus em um lugar, e aquele lugar era a tenda do encontro. A tenda do encontro. O poder está no encontro. Eu estava vendo, escutando uma ministração na escola de ministros, e eu comentei com
um dos alunos, não estou lembrado exatamente quem foi, um dos professores falaram sobre Davi e Saul. E ele estava falando sobre essa questão do encontro. Deus muitas vezes vai nos encontrar em um lugar. E esse lugar é chamado de lugar de obediência. E aquele professor falando, ele disse: um dia Deus procurou Saul no lugar da obediência e não achou mais. E naquele dia Saul foi destituído de ser rei de Israel. Porque, amados, no lugar do encontro, na tenda do encontro, a palavra diz que Moisés não podia entrar por causa da nuvem que estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia aquele lugar. Deus sempre vem ao nosso encontro para promover algo na nossa vida. Amém? Então, queridos, uma coisa importante. Segunda coisa importante é, quando estamos no lugar que Deus quer, no lugar de obediência, fazendo o que Deus deseja que façamos, vamos receber poder. Primeiro, paz. Segundo, poder. E eu estava dando uma olhada na vida de Gideão, em Juízes capítulo 7. Depois você pode ler em casa. Muitas vezes, amados, estar no lugar que Deus quer vai exigir de você crer em Deus. Porque a maioria de nós, como Gideão, quando somos encontrados pelo Senhor, vamos ter a atitude de Gideão. Se você for ler sobre Gideão, Gideão se achou incapaz, o menor, dizendo que não podia, que não dava certo. É impossível, Senhor. Então você percebe Gideão se sentindo incapaz de ir para o lugar que Deus queria que ele fosse. Isso vai acontecer conosco. Mas incapaz ou capaz, nós precisamos estar nesse lugar. Amém? Você achando que você tem capacidade ou não, você precisa estar lá. Porque Deus não vai te encontrar no lugar da tua desobediência. Não! Deus vai te encontrar, Deus vai para o lugar do encontro. O lugar é lá na obediência, onde Ele te quer que você esteja. Porque o poder nunca vai estar, a paz nunca vai estar no lugar da desobediência. A paz e o poder vai ser encontrado lá no lugar da obediência. A questão, amados, é que se você se acha como Gideão, chegar em casa você lê sobre Gideão, lição de casa, Juízes 7. Se você se acha incapaz, vai na tua incapacidade e se coloca lá. Porque a melhor coisa é a gente crer como Paulo disse: quando eu penso que eu sou fraco, que eu não posso, é que eu sou forte, é que eu posso. Porque a minha confiança não está na minha habilidade ou capacidade, está no Senhor. Mas eu quero que você abra e veja no versículo 19 ao 21, ainda falando sobre Gideão. Nós não vamos ler os 20 versículos, mas eu quero que você veja uma coisa importante aqui. Juízes 7, 19. Como foi que eles venceram? Porque às vezes nós olhamos o que nós não podemos fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sempre que Deus te chama para um lugar, Ele vai te capacitar, te habilitar. Amém? Dizem os pregadores que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu não concordo 100% com essa frase não, mas tudo bem. Porque Deus também escolhe capacitados. Essa questão de capacidade é muito importante. Porque lá em Timóteo, uma coisa que mais Paulo aperta Timóteo é para Timóteo se capacitar. Aí às vezes a gente pega aí essa coisa aí e leva de todo jeito.
Então não é bem assim, não engole toda frase, por bonita que seja, não engole de todo jeito não. Amém? Então, da mesma forma que você acha que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, eu vejo que Deus escolhe capacitado também. Imagina um capacitado, cheio da unção. Vai render mais do que um não capacitado também com a unção. A gente tira com Paulo e Pedro. Sabe por que Pedro não foi tão longe? Porque Pedro era leigo, não estudou, só sabia pescar. Aí Deus precisou salvar um Paulo para levar além, estudado, capacitado, no grego, no hebraico, no aramaico e daí para frente. Então não iguala esse negócio que Deus não escolhe o capacitado, Ele escolhe, viu? Gideão e os 100 homens, você vai entender, eu vou ler só esse finalzinho aqui, para você ficar procurando. E o que foi que aconteceu? Tem 19 versículos aí que você vai ler, 18 versículos, aí você vai entender em casa. Mas deixa eu fechar aqui já o entendimento, para você já saber o que aconteceu. Gideão e os 100 homens que acompanhavam, chegaram aos postos. Diga ao irmão que está ao seu lado, chegaram aos postos. É importante, esses postos aqui aos lugares. Avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Tocaram trombetas e quebraram os jarros. Faz aí imagina aí, alguém tocando trombeta e quebrando os potes. Porque aquele jarro, a gente pensa que é aquele jarrinho, que tinha meio litro d'água, não, era potes. Imagina que barulho, de repente pé, quebra os potes. Bah! Olha, imagina o que aconteceu. Quebraram o jarro que tinha nas mãos. Versículo 20. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas agora. Tinha trombeta, jarros e tochas. Empunhando as tochas com a mão esquerda, as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Eles gritaram, versículo 21. Cada homem mantinha em sua posição, a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Poder, de uma maneira totalmente diferente. Isso aqui foi uma guerra que eles foram contra os midianitas. Deus disse assim: leve tocha, leve pote e leve trombeta. Que coisa, né? O cabo vai para uma guerra, aí leva pote, leva tocha e leva trombeta. O cabo vai entrar lá no Carandiru, vai subir o morro lá no rio, e Deus disse: não leve arma, leve pote, leve tocha e leve trombeta. E os cabos armados até os dentes lá. Foi essa estratégia, amados, que Deus deu a Gideão. Porque Gideão se coloca no lugar certo, com aqueles homens no lugar certo. Querido, quando você estiver no lugar certo, a estratégia para a vitória vai chegar. Talvez não seja do jeito que você imagina, mas quando estamos no lugar que Deus quer, quem manda é Deus. É da maneira dele. E a palavra diz que o que aconteceu? Os midianitas fugiam correndo e gritando. Olha o desespero. Porque um homem decide sair da caverna, sair do seu lugar pequeno e ir para um lugar que Deus desejou que ele fosse. O que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer na sua vida? Quando você sair do seu lugar e ir para o lugar que Ele quer. Grandes coisas. Grandes coisas, amados. Grandes coisas. Amém? Que você entenda que o poder está ao irmos para esse lugar.
Amém? Sabe quando Deus vai te usar? Quando você estiver no lugar certo. Como trombeta e como vaso. Ou como pote. Aleluia! Então, poder. Poder para ganhar a batalha. Poder para enfrentar o inimigo. Poder quando as coisas estiverem no lugar certo. Terceira coisa. Primeiro foi paz. Segundo, poder. Terceiro, provisão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Se está faltando paz, provavelmente não seja onde Deus quer que você esteja. Se está faltando poder, ore mais, porque pode ser que você esteja em um lugar que Deus quer que você não esteja. Terceira coisa, se está faltando provisão. A palavra diz, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Ora, Elias, o tisbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, êxito mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã, de tarde, e ele bebia a água do riacho. Se você for ver esse período em que Elias tinha tudo, estava provido, em paz e em poder, aquele povo estava passando uma pressão, uma necessidade grande. Muita gente morrendo de fome naquela época. Mas o homem sai de um lugar para outro, para provar da provisão do Senhor. Amém? Então, amados, essa é a terceira coisa que a gente prova quando estamos no lugar que Deus quer. Nunca esqueça, amados, todos nós vamos estar mudando de um lugar para outro. Isso é algo individual. Não existe aquela coisa de você ir na caravana, porque muitas vezes Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele disse para Abraão, Abraão, nem para onde Abraão ia. Não era mais fácil ele dizer: Abraão, vai para Canaã, porque é lá o lugar que eu quero que você esteja. Mas Deus disse para ele: vai para uma terra. Sai, primeiro, deixa a casa do seu pai. Quando você estuda o contexto do povo de Abraão, era um povo de uma terra, de um lugar muito idólatra, de outros deuses, e Deus precisou ter ele de lá. Mente pequena, mente medíocre. Às vezes, Deus vai dizer: deixa, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deixa a casa do teu pai, deixa tudo e vai. E muitos decidem: não, eu vou ficar na casa do meu pai, porque aqui é mais tranquilo, está tudo pronto, afinal de contas o velho é rico, tem as despesas tudo paga, para que eu vou me aventurar? Porque se você ficar lá, você vai quebrar e vai quebrar seu pai, vai quebrar todo mundo, que você está no lugar errado, vai faltar provisão para você e para quem tiver. Então tem que sair. Posso ouvir um amém? Então, ele vive um tempo de provisão total, em que toda uma nação estava sofrendo necessidade. Então deixa eu dizer uma coisa: não viole o lugar que Deus deu para você. Amém? Não viole este lugar.
Como exemplo, nós temos um exemplo aqui poderoso, o exemplo de Davi. Lá em Samuel, a gente pega um exemplo de Davi, agora um exemplo negativo. A gente pegou um exemplo positivo, deixa eu pegar um exemplo negativo. Eu acho que é 1 Samuel 15, por ali. A palavra diz que os reis, eles vão para a guerra. Todos os reis foram para a guerra, mas Davi fica em casa. Davi estava no lugar errado. O lugar de Davi era na guerra com os reis. Mas Davi fica em casa, e a Bíblia diz que Davi fica caminhando na varanda para lá e para cá. E de repente ele olha e ele vê de longe uma mulher nuazinha. E ele diz: meu Deus do céu, o que é isso? E depois você lê em casa para ver o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer aqui é que aquele homem estava no lugar errado. E se alguém está no lugar errado, vai ter problema com pecado, vai ter falta de paz, porque o diabo vai apresentar coisas. Foi o que aconteceu com Davi. Você está entendendo? Então essa questão de lugar, amados, é muito determinante para as nossas vidas. É de grande importância que cada um de nós saiamos daqui hoje nos perguntando ou nos certificando que estamos no lugar certo. Se não, devemos buscar o Senhor. Ezequiel 37, versículo 26. Tem uma promessa aqui, maravilhosa. Ezequiel 37, 26, isso. Diz assim: farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Amém? Minha morada estará com ele. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está falando, amados, de um lugar. Porque o desejo de Deus sempre foi habitar em nós. O lugar de Deus é o meu coração e o seu coração. Então, no versículo 26, existe uma promessa aqui. Fala sobre uma aliança de paz com eles. Olha que coisa maravilhosa, uma aliança de paz com ele. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei. Se você vê, tem bênção, tem paz, tem provisão. Amém? Porém, meu santuário no meio deles tem poder. Se estivermos onde Deus quer, amados. Eu estou falando sobre aquilo que Paulo disse. Primeiro, as coisas naturais, depois o espiritual. Eu estou falando de lugar físico. Para sermos alvejados com as promessas do Senhor. Amém? Deixa eu terminar com Jeremias 29, 11 ao 14. Paz, poder, provisão. Diz assim: paz, poder, provisão. Quem quer essas três coisas na sua vida? Existe um lugar que tem paz, poder, provisão. Onde é esse lugar? O lugar que Deus lhe chamou para você estar. Só tem lá. Não tem em outro lugar. 29, 11. Porque sou eu que os conheço, os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro.
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dissipei, e os trarei de volta para o lugar, diga o lugar, aleluia, de onde os desportei, diz o Senhor. Ele está falando para os filhos de Israel, mas aqui é para a gente, irmãos. Amém? Nós somos o Israel de Deus. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Há uma promessa do Senhor, queridos, para nós, para volta ao lugar. Voltando para o lugar. E você percebe que existem várias promessas que só acontecerá quando estivermos nesse lugar.